Olá pessoal, bem-vindos. Estamos começando a live de lançamento do meu livro. Peço que vocês aguardem só uns minutinhos para que os convidados possam entrar. Só mais alguns minutos, por favor. Olá! Olá! Eu estou convidando o professor Marcos, só um instantinho. Vamos aguardar um instante, ele ainda não chegou. Sara, fique à vontade. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à live da professora, da autora Golda. Esse é o convidado Marcos Menezes, que daqui a pouco ele vai entrar, né? Meu nome é Sara, eu faço parte da equipe da editora Pris e participarei como mediadora. Quem tiver dúvida ou quiser fazer uma pergunta, pode mandar nos comentários, que no final da live a autora vai responder. Você gostaria de se apresentar ou vai esperar um pouquinho, Marcos? Acho que a gente deve aguardar um minutinho o professor Marcos entrar, para que ele possa também ser apresentado. Desculpe o atraso, pessoal, houve algum problema com a internet dele? Eu vou começar me apresentando, então. Meu nome é Golda, eu tenho 46 anos, me formei em História na Universidade Federal de Goiás, agora Universidade Federal de Jataí. Tem 4 anos que eu terminei a graduação, fiz o mestrado em Goiânia, na UFG. Meu mestrado foi em História do Brasil, trabalhei com o objeto fotografia, mais relacionado à história do Brasil e à história da escravidão no século XIX. O meu trabalho de pesquisa, que resultou neste livro, ele não se aprofundou na história da escravidão em si, mas nenhuma análise das imagens que retrataram os negros naquele período, pelo fotógrafo Militão Augusto de Azevedo, que realizou esse trabalho entre 1865 e 1885. Eu fiz 2 anos da Faculdade de Artes Visuais, e foi na Faculdade de Artes Visuais que eu me interessei pela semiótica e pela fotografia. Somente depois que eu me formei em História, eu resolvi voltar para esse tema, porque eu tive que abandonar a faculdade por uma série de razões de artes, não pude concluir o curso, mas sempre foi a História, mesmo na arte, que me atraiu. Portanto, a minha formação está muito mais direcionada a esse pensamento crítico e histórico do que a produção artística em si. Eu tenho uma verdadeira paixão pela fotografia, então gosto de apreciar e gosto de fotografar. Realizo alguns trabalhos em fotografia, mas muito tímido e muito amador também. A minha grande habilidade, e ainda precisa de muito estudo para se tornar realmente grande, é analisar as imagens produzidas por outras pessoas. Então, eu trabalho com a imagem fotográfica, mas também a semiótica me possibilita me dar ferramentas para trabalhar com qualquer tipo de imagem, com a imagem cinematográfica, com a imagem textual, com a imagem dos discursos. E os meus projetos para o futuro incluem analisar a produção símbolica nacional, trabalhar a história do fascismo no Brasil a partir dos símbolos nacionais, usando também a ferramenta da semiótica. Nesse livro específico, que foi produzido durante a pesquisa de mestrado, eu exploro o trabalho realizado por Militão no século XIX, que retrata os negros numa condição não muito comum, não tão próxima daquilo que é comum às escolas, ao que as escolas ensinam, de modo geral, obviamente. Há muita gente fazendo um trabalho inovador na questão do ensino da história nas escolas, primárias e secundárias, mas, de modo geral, esse ensino de história é muito de perguntas e respostas, e a imagem traz uma outra perspectiva de análise. O que o livro resume em si é o método semiótico para análise dessas imagens dos negros. Meu trabalho, ele é incipiente, eu fiz o mestrado apenas, né? Ainda tem muito que pesquisar, muito que estudar para me dizer uma conhecedora, uma especialista do assunto, mas esse é meu esforço e é nesse caminho que eu quero seguir no que diz respeito à história. Analisar os contextos sociais a partir dos elementos imagéticos, e dos imagéticos não só no que diz respeito à imagem em si, mas, por exemplo, as imagens produzidas através de um texto. Essa é a minha ambição e o meu desafio, e esse é o trabalho que eu realizo, ou começo, né, esboço, nesse primeiro livro, que eu espero mesmo que seja só o primeiro. Eu tenho uma pequena dificuldade de fazer
apresentações públicas, não é minha praia. Então, se eu cometer alguma gafe aqui, me perdoe. E lives no Instagram, menos ainda, é a minha primeira live. Então, eu estou tentando fazer o convite aqui para o professor Marcos e ele ainda não conseguiu se conectar. Então, ele falou aqui, ó, que ele já está disponível. Ah, deixa eu ver se consigo agora. Ah, sim. Agora vai. O professor Marcos foi meu orientador de pesquisa. Eu tinha o interesse em pesquisar um outro assunto e um dia ele me disse, se você for trabalhar com aquilo que você apresenta como gosto, como realmente que você aprecia, que você faz melhor durante a sua formação, eu poderia te orientar numa pesquisa. E foi isso que ele fez, acreditou e me orientou nessa caminhada para a gente chegar até aqui. Com todos os defeitos e vitórias que a gente conseguiu nesse percurso, ele tem um papel muito importante nessa realização. Ele ainda não conseguiu se conectar. Bom, vamos continuar tentando. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o professor Marcos. Golda, a senhora poderia nos contar um pouco sobre a motivação para escrever sua obra? A minha motivação é o meu interesse pelos direitos humanos, pela luta social, por justiça social, e eu acho que tudo começa no nosso passado. Né? A exploração dos negros como mão de obra escrava construiu, na verdade, o Brasil atual. Então, esse meu interesse pela realidade social brasileira, ele me sustenta em todas as minhas atividades intelectuais. Ele me guia também em todas as minhas atividades intelectuais. Eu uni aquilo que eu acredito com aquilo que eu gosto, que é a arte. Então, a história, para mim, ela pode ser contada, assim, através da arte da fotografia, e o livro tenta fazer isso. Eu tenho outras perspectivas de análise em andamento, mas eu acho que a análise metodológica, a partir da semiótica, das imagens, possibilitam ferramentas ao público para olhar uma imagem e perceber, inclusive, se ela é uma fake news ou não, perceber, inclusive, se ela é uma imagem que está dizendo aquilo que está dizendo mesmo, se ela tem por trás, nas entrelinhas, outras mensagens a serem transmitidas e que podem influenciar as opiniões e o conhecimento e a formação das pessoas que estão tendo acesso a essa imagem. Então, o livro, o que é mais rico nele, na minha opinião, é a possibilidade metodológica que ele oferece aos profissionais da história de utilizar as imagens para contar a história da sociedade sem que eles estiverem aplicando em sala de aula para os seus alunos. É um livro que trabalha com que tem uma base teórica bastante forte, é um livro construído a partir de um projeto acadêmico, portanto, ele tem um linguajar um pouco mais voltado para esse fim, mas também é um livro que traz, além do acervo maravilhoso que o Museu Paulista muito gentilmente nos forneceu para a publicação desse livro, porque sem a parceria, sem o apoio do Museu Paulista, esse livro não poderia ter sido publicado, porque eles abriram mão de todos os direitos de imagem para que esse livro saísse. As produções acadêmicas de pessoas em formação como eu ainda são muito restritas à publicação independente. Então, geralmente, os objetos de pesquisa que estão relacionados com a imagem custam muito caro para esses pesquisadores, para uma publicação. E se não houver essa parceria das instituições que detêm a guarda desses acervos, a gente não consegue realizar. Então, esse acesso fica muito restrito, esse acesso que é um acesso que forma socialmente, mas que tem um valor cultural e econômico muito grande e está ainda restrito às elites, né? Ao acesso das elites, principalmente no que diz respeito à qualificação de formação, de análise, de leitura dessas imagens, desses conteúdos imagéticos, especialmente quando voltados para quando trata de temas polêmicos e voltados para um público não específico, das escolas públicas, da vida social cotidiana, e principalmente para os personagens que esses trabalhos retratam. Então, o livro ele só é possível ser publicado um trabalho com imagens, com acervos particulares, porque a maioria dessas imagens pertencem a acervos particulares. Demanda recursos que, geralmente, um formando tem mestrado não tem, né? Na sua grande maioria. Então, essa parceria dos institutos de guarda desses acervos é muito importante. Né? O trabalho, inicialmente, deveria ter sido feito de uma perspectiva que analisasse 3 fotógrafos, Augusto Militão de Azevedo, Marc Ferrer e Albert Henschel.
Durante a qualificação do projeto, me foi sugerido que Militão Azevedo fosse o único dessa pesquisa, né, que fosse o único fotógrafo analisado, porque há poucos trabalhos ainda sobre a realização fotográfica dele, a produção fotográfica dele, e ele produziu mais de 12.600 imagens, não só de negros. Dessas 12.600 imagens, nós temos apenas 374, que são as imagens que eu analiso no livro. O livro traz um grande, assim, uma grande quantidade de imagens. Elas não são analisadas especificamente, individualmente, na maioria dos casos, porque seria impossível num período de 2 anos de formação e mestrado, né, que foi o período da realização da pesquisa, mas ela traz 374 imagens de negros em situações que não são comuns nos livros didáticos. Eles são apresentados durante essa imagética, no percurso dessa imagética de Militão, como homens e mulheres dignos e livres, com condições de se colocarem diante das imagens numa postura de liberdade e de respeito, de autorrespeito. Então, o Militão ele não retrata os negros nas condições comuns que os outros retratavam, que a maioria dos fotógrafos, como Marco Ferreira, tratava, onde o negro não era a personagem da fotografia, mas o trabalho que o negro realizava. Vou tentar novamente, o professor Marcos, ele está chamando, só um minutinho. Eu não sei o que está acontecendo. Sara, seria possível que você chamasse ele para a live ou não é possível? Aqui, agora acho que vai. Ah, sim. Oi, professor Marcos, desculpa a confusão aí com a internet. Gente, desculpa, mas é porque eu sou muito esperto com essa coisa de informática, esse treco de modernidade aí computacional não faz a minha cabeça. Mas muito boa noite às duas colegas, boa noite a todos que nos acompanham pelo Instagram. Estou à disposição de vocês. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Sara, muito obrigado, Golda, minha querida amiga e ex-aluna. Espero voltar a ser aluna num doutorado. Estamos aqui, à disposição. Então, agora nós vamos abrir a oportunidade para o professor se apresentar, que por conta dos equívocos aqui da internet não foi possível. Fique à vontade, professor. Ok, então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Eu sou o professor Marcos Antônio de Menezes, sou professor do curso de História em Graduação da Universidade Federal de Jataí, hoje Federal de Jataí. Quando Golda estudou aqui era a Universidade Federal de Goiás, então Golda foi minha aluna no curso de História aqui, na graduação. E também sou professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, com sede em Goiânia, onde Golda também foi minha aluna de mestrado, né? Fez comigo essa bela dissertação, que hoje aqui redunda nesse livro, né? Que redunda, então, no livro Os Lugares dos Negros na Imagética de Militão. Foi uma pesquisa que nós realizamos aí durante 2 anos, né? Com um afinco da Golda. A Golda tem uma mania de querer fazer muito. Então, no início do trabalho, né, Golda queria pesquisar 3 fotógrafos brasileiros no final do 19, né? Era o Militão, era o Ferreira, era o Eichel, então era muita gente para pouco espaço. Mesmo assim, né, nós estamos aqui com o resultado da dissertação da Golda, com 392 páginas, né? Então, é muito, olha só, né? Muitas páginas para uma dissertação de mestrado. Mas foi um trabalho que eu tive muito prazer em orientar, né? Foi muito prazeroso trabalhar com a Golda, sempre muito dedicada, muito esforçada, muito atenta a tudo que se dizia a ela que ela deveria fazer. Então, isso aqui, então, é o resultado, é o coroamento de um trabalho de muito esforço, de alguém que se dedicou a ele com prazer, né? Como a Golda disse, eu sempre dizia para ela, Golda, vai fazer no mestrado aquilo que você sabe, que você gosta, que te dá prazer. É uma pesquisa de 2 anos. Se não for assim, é muito difícil. Eu falo isso para todos os alunos. Ontem mesmo um aluno pedia para mim um tema de mestrado. Eu falei, não, você não tem um tema de mestrado para te dar. Você é que tem que ter. Você é que precisa ter alguma coisa que você gosta, que seja fácil para você fazer. Uma pesquisa de mestrado é 2 anos. Se a gente não tiver essa praticidade, não tiver essa afinidade com o objeto de pesquisa, minimamente não souber o que eu quero para dentro da minha documentação, não vai sair em 2 anos. Infelizmente, não. Mas para a gente pensar um pouco, né, o trabalho da Golda, eu acho que é necessário
nós primeiro sabermos aqui o que ela fez, né, e como ela fez, né, a partir de onde ela fez. Né. Quando o Golda escolhe trabalhar com fotografia, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de trabalhar com os objetos de arte, e aí então fomos pensar na fotografia. A gente tem que lembrar então que a fotografia ela nasce no século XIX, né? Ela nasce no século XIX francês, ela nasce em 1939, né? Aí é um produto do Louis Daguerre, que apresenta esse experimento ao mundo em 39, né? Faz essa apresentação pública do daguerreotipo. Como acontece na França, durante quando ele vem a lume, quando ele é apresentado, ele causou bastante desconfiança, né, entre o público. O Louis Daguerre era um pintor, né, e aí, né, logo foi taxado de que ele tinha inventado essa máquina por ser um pintor frustrado, né, que a fotografia iria matar a pintura. Foi um debate muito longo no interior dos intelectuais franceses, e eu trabalho com um desses intelectuais que pensou isso naquele momento, que é o Charles Baudelaire, o principal crítico da fotografia quando do seu nascimento. No Brasil, né, a fotografia ela vem de 1833, inclusive um pouco antes, né, na França, com experimentos do Florence, né, do Antônio Herculano Romuald Florence, que é também um francês, mas que começou as suas pesquisas, os seus trabalhos, né, com a fotografia, com iniciativas aqui no Brasil em Tintraitês, né? Ele segue os trabalhos de outro francês, que não o Daguerre, e consegue desenvolver aqui algumas experiências, e é ele que vai cunhar, inclusive, o termo fotografia, né? É o Florence que vai cunhar o termo fotografia, né? Isso em 34. Ele chegou ao Brasil em 24, né, e estabeleceu-se em Campinas e começou aí, então, os seus trabalhos com esse objeto. Nós temos que lembrar ainda que no Brasil a gente tem ainda uma outra, digamos assim, uma alavanca muito importante para a fotografia chegar ao Brasil, para a adesão da fotografia, para que ela se incorpore à vida nacional, que é o Dom Pedro II, né, que aos 15 anos de idade já era um fotógrafo, né, já tinha um daguerreotipo, e já estava fotografando. Então, ele foi o grande incentivador da fotografia no Brasil. A Academia de Artes do Brasil vai debater o tema, vai pensar a fotografia por muito tempo, né, e ela vai sendo aos poucos incorporada, mas houve também essa discussão aqui, né, de que a fotografia, né, aí você tem o debate com Vitor Meirelles, com outros pintores da época, de que a fotografia mataria a pintura, né, então a Academia de Belas Artes do Império, por muito tempo, discutiu e tentou mostrar aí problemas no uso da fotografia. Mas a fotografia acaba ficando no Brasil, como a gente estava dizendo, os principais fotógrafos do Brasil eram justamente os três que Golda se dispôs ao início do trabalho dela a pesquisar, né, que é o Militão Augusto, o Marc Ferré e o nordestino, o Henschel. Einstein, como se pronuncia? Albert Henschel. Ele era alemão, na verdade, né? O Albert Henschel fez uma fotografia que trabalhava muito mais a questão da identidade, né? Ele trabalhava com tipos negros. E quando eu comecei a minha pesquisa com o Militão, eu esperava encontrar esse material, esses tipos negros, que em Henschel é tão comum, porque ele trabalha a questão da etnia a partir da imagem desse negro. O Militão não trabalha com isso. Exato, e já o Ferré, né, o Marc Ferré vai fazer as fotografias urbanas, né, aquela série dele maravilhosa sobre São Paulo. Acho que ele inaugura um pouco essa ideia, né, de fotografar as cidades, de fazer os álbuns, né, de cidades.
né? E o Militão, né, vai fotografar esses tipos, né? Esses tipos humanos no seu escritório de São Paulo, onde ele vai receber boa parte da sua clientela, e aí, por ser barata a fotografia dele, né, era 5 vezes o preço de uma passagem de bonde, né, era um preço acessível, né? Isso fez, provavelmente, isso ajudou com que a população negra, pelo menos aquela que tinha recursos, né, talvez os escravos de ganho, ou os libertos, pudesse frequentar o seu ateliê, onde o Militão opta, né, claro, né, a Golda já disse isso muito bem na pesquisa dela, opta por não fazer uma imagem, uma fotografia que o caracterizasse enquanto escravizado, né? É uma fotografia de estúdio, uma fotografia pensada, uma fotografia onde esses atores, né, estão vestidos com a roupa usual da época, né? Ou seja, a roupa, aspas, né, dos brancos, né, dos senhores e senhoras. Então, são essas fotografias que vão apaixonar a Golda. Agora, na verdade, Golda, há ainda muito que se fazer quando se fala em fotografia no Brasil, principalmente se nós quisermos pensar essa relação da fotografia com a pintura no Brasil, né? Como que a fotografia vai influenciar a pintura, como ela é incorporada, como esse debate se deu ali ao longo do século, no século XIX, né? E a que ponto, né, a pintura brasileira aí, do final do 19, da primeira metade do 19 para frente, ou melhor, da segunda metade do 19, é tributária à fotografia. Eu acho que isso é um debate importante, não há trabalhos, né, você mesmo sabe disso, não há trabalhos que façam essa discussão aqui no Brasil. Então, eu acho que o trabalho da Golda, o grande mérito, né, que o trabalho da Golda nos apresenta, é ter não só escolhido uma linguagem, né, uma linguagem artística, né, uma linguagem estética, né, que é a fotografia tão cara hoje, né, hoje em dia. Nós vivemos num mundo abarrotado de imagens, né, e essas imagens, na sua grande maioria, advêm da fotografia. Então, um exercício necessário, né, pensar a fotografia, como ela pode ser usada, como ela chega até nós. E no caso de nós historiadores, nós por muito tempo vimos a fotografia apenas como ilustração. Foi usada apenas como ilustração. Somente no final do século passado, aí da década de 80 para cá, a fotografia começa a ser encarada entre nós, historiadores brasileiros, enquanto um objeto de investigação, enquanto um objeto de pesquisa. A gente vai ver isso em vários periódicos, né, que se diz lá, né, história da imagem, alguma coisa assim, mas você vai ler os artigos, cadê a imagem? A imagem é só uma ilustração, né? Ela não é objeto de estudo. E o trabalho da Golda faz isso de uma forma magistral. A fotografia não é ilustração, a fotografia é o objeto, né? É o objeto que a ajuda a dar visibilidade a um sujeito, né? A sujeitos marginalizados da sociedade brasileira, a sujeitos que não aparecem de forma clara, né? Vociferando, né? Falando da historiografia brasileira, que são os negros aí do final do 19, né? Num período, claro, que já começava a se pensar vários elementos que facilitavam ou que aproximavam da abolição, mas esse período aí pré-abolição, são poucos os trabalhos, né, que conseguem mostrar de maneira tão clara, e aí não é trocadilho, né, mostrar mesmo, né, as fotografias vão mostrar esses negros, né? E como eu disse, se esses negros estão num estúdio, foram fotografias pensadas, foram fotografias de todas as maneiras elaboradas pelo Militão, com relação à luz, o enquadramento, etc., ao fundo do estúdio, a maquilagem que esses sujeitos usavam, a roupa que eles usavam, a cenografia. Para além disso, né, esse foi um
dos debates que eu mais a Golda enfrentamos durante a pesquisa. Para além disso, o que mais é possível ver? Né? Como eu posso falar desse sujeito escravizado, né, quando ele está num local que omite, né, a não ser pela cor da pele, omite, digamos assim, a sua historicidade na sociedade brasileira do final do XIX. Todos nós sabemos que o negro, no final no final do XIX brasileiro, é um escravizado. Porém, aquelas fotos não diziam isso, né? Não mostrava isso. E aí, esse foi o papel da Golda, recuperar sutilezas por trás daquela fotografia. E eu acho que talvez esse seja o grande contributo da pesquisa com arte, né? Com objetos de arte, que é nos permitir ver para além daquilo, das aparências, digamos assim, para as entrelinhas. Apesar da fotografia ela ser capturada mecanicamente por um objeto frio, técnico, ainda assim é possível deixar transparecer aí a subjetividade. Eu gosto muito de uma expressão que o Baudelaire, mais uma vez, usa, quando ele se refere à fotografia, à pintura do Luiz Davi, o Marat, né? Quando ele vai examinar o quadro do Davi, o Marat, ele diz que um espírito volteia aquele espaço onde está o corpo do Davi disposto naquela banheira. Meu Deus, como assim, né? Como é que alguém está conseguindo olhar para uma tela, para uma pintura, e está vendo um espírito que volteia, né? Ele está vendo ali uma sensibilidade, está vendo ali uma possibilidade, né? Ou seja, então a arte, eu acho que nos possibilita isso. Não que a gente não seja sensível a examinar outros objetos de pesquisa. Claro que somos sensíveis, né? Quando eu leio um documento cartorial, ou uma carta, um diário, ou uma receita, eu sou sensível. Mas parece que a arte, ela nos tira de um certo lugar comum, nos provoca mais, ou nos aguça mais a nossa sensibilidade. Eu acho que é isso que a Golda procurou. Buscar, para além da análise, né, da semiótica, mostrar isso, né? Quem eram esses negros? Como esses negros estavam ali? Né? O que mostrava? Aí vai de um detalhe, né, de uma expressão gestual, vai de um detalhe do rosto, do olhar, de como ele se posiciona perante aquele instrumento frio, né? Então isso, eu acho que é o grande mérito do trabalho da Golda, ou seja, conseguiu fazer um diálogo com a história, né? Com o período histórico que ela trouxe para o seu texto, que é ao final do 19, ali o período de 65 a 85, na cidade de São Paulo, mas conseguir fazer isso mostrando a subjetividade que muitas vezes se perde nos trabalhos de história, muito mais pela frieza, pelo calculismo de quem faz esse trabalho do que da ausência dessa subjetividade em qualquer documento. Eu acho que qualquer documento carrega, sim, uma subjetividade. Agora vai depender muito também da subjetividade, da sutileza, da expertise e, é claro, do preparo teórico, metodológico do pesquisador que faz essa investigação. E, nesse caso, Golda foi premiada aí porque ela tinha controle teórico, metodológico daquilo que ela fazia. Eu acho que ao olhar esse livro, eu acho que isso é que salta os olhos, né? Para além dos ensinamentos, é claro, né, que vários colegas, né, já vieram, Golda, pedir o livro para estar usando nas suas disciplinas, para estar trabalhando em sala de aula. Ontem mesmo o professor Murilo Borges falou comigo, por favor, eu quero um livro, eu preciso, porque o Murilo trabalha com a questão negra, né? Ele trabalha com esse período. Então, para além disso, né, para além de ser um documento agora, esse livro se transforma, assim que sai da gráfica, num documento de pesquisa, né, um documento de pesquisa datado, ou seja, do século XXI, porém um documento que nos remete ao final do XIX. Mas, para além disso, para mim, ele é aqui uma doçura na questão de capturar a subjetividade, a dar voz, não só porque dá voz a sujeitos silenciados, mas porque dá voz a sujeitos silenciados num lugar que parece que eles não estão silenciados. Como eu disse, a fotografia do Militão, se olharmos para ela de forma nua e crua, como assim, né? É uma família aristocrática que eu estou vendo aqui, né? Esse pai, mãe e filhos pertencem aqui à aristocracia, né?
né, porque eles estão vestidos como aristocratas, né, como a classe média alta do período que eles foram fotografados. Então, isso me salta bastante os olhos no trabalho da Golda. Golda, nós temos uma pergunta da Carla. Como essas imagens feitas pelos fotógrafos que a autora analisa contribuem para a luta contra o racismo? E como elas contribuem para a formação da identidade negra? As fotografias em si não contribuem diretamente. Desculpa, eu estou tentando resolver a questão do eco. Estou muito desagradável. Tem um X aqui, mas se eu clicar nesse X eu vou fechar tudo. É o que Tenta vai fechar, acontecer. aí a gente te chama novamente, te convida novamente. Vamos ver, então. Vamos ver se agora consegue funcionar. Melhorou? Melhorou. Eu vou responder a pergunta e assim que voltarmos a gente convida novamente o professor Marcos. Diretamente, eu creio que as imagens não possam contribuir. Como imagem, como fotografia, sim, como um objeto... como um objeto artístico, elas não podem contribuir. Elas podem contribuir como um objeto histórico. Quando você olha para essas fotografias e analisa elas para além da aparência que elas querem transmitir. Porque Militão registrou os negros, não só escravizados, porque, na verdade, não há uma relação de quem são esses negros fotografados por Militão. A maioria deles são anônimos, não há nomes, não há registro de quem são, de onde moravam, de que condições econômico-financeiras eles detinham. Portanto, o acervo dele é um acervo de anônimos. Como esses negros podem contribuir? Eles estavam lá. Eles participaram dessa construção imagética daquele período que era tão importante. A fotografia era o que tinha de mais inovador na área da arte no Brasil naquele momento. E eles conseguiram, com seus próprios recursos, se incluir, fazer parte desse contexto fotográfico. Eles não foram apagados, a sua história está presente de algum modo. Nós só sabemos que eles existem porque eles estão registrados nessas imagens. Portanto, eles nos chegaram como sujeitos que não estavam no tronco, como sujeitos que não estavam no campo trabalhando, como sujeitos que não estavam vestidos tipicamente com trajes africanos para criar um estereótipo de modelo de negro comum, né, nos primeiros anos dos estudos históricos sobre o negro no Brasil, comum nos livros didáticos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu estudei, o negro que aparecia no livro didático era um negro sofrendo, apanhando e sem nenhuma autonomia de ação. E as fotografias nos mostram que eles tinham, sim, autonomia de ação. Um dos orientadores da minha banca, que participou da minha banca, me questionou, porque eu questiono um pouco a postura de alguns autores que falam da harmonia racial, que os negros viviam pacificamente, que tudo era lindo e maravilhoso naquele período, e que eles conseguiam se relacionar bem com seus senhores, e que os negros conseguiam aceitar bem a condição de escravidão, que isso não era um problema. Mas, na verdade, o que as fotografias mostram é que eles encontraram outros caminhos, além da resistência física, armada, além das fugas, além da violência, para se manterem nessa sociedade brasileira que agora era deles, né? Porque por mais que a gente os exclua, ou os excluísse naquele período, infelizmente ainda é assim em muitos aspectos, por mais que a gente os excluísse, que a sociedade os excluísse naquele período de todos os direitos, de todos os frutos do seu próprio trabalho naquele período, eles encontraram maneiras de se safar, de realizar as suas obras, de conquistar o seu lugar, de estudar, de trabalhar em outros setores, inclusive de adquirir escravos para si. Muitos autores, muitas pessoas, quando a gente está falando de escravidão, questionam esse fato de que os negros, quando se libertavam, compravam escravos, mas a maioria deles, pelo menos nos livros que a gente tem lido da historiografia renovada, né, da revisão historiográfica que trata dos negros, mostra que essa compra dos outros negros era muito mais para libertá-los, para dar a eles a possibilidade de libertação, do que, na verdade, de escravizá-los. Então, o que as fotografias, mesmo do Marco Ferrer, que registra o negro como objeto de trabalho, né? O negro na fotografia do Marco Ferrer, ele não é um sujeito, ele é um objeto de trabalho. Na fotografia do Militão, ele não é um sujeito, ele é o retrato de um sujeito, que é negro, mas que está ali na condição de branco. No geral, eu comecei a fazer essa leitura desse ser negro, se ele estava ali como ato de resistência à condição escravocrata do momento, do contexto social, ou se ele estava ali apenas ilustrando um modelo padrão de comportamento e de vida desejado.
Num primeiro momento, eu acreditei, sinceramente, que esses negros todos que foram fotografados por Militão eram, sim, da resistência, mas não, eles assimilaram as condições sociais do seu tempo, se adaptaram a elas e transformaram as condições que eram totalmente desfavoráveis ao seu sucesso, à sua autopromoção, em condições que os favorecessem. Uma outra forma de resistência. Então, eu estava procurando uma resistência mais direta, uma resistência objetiva contra o sistema escravista nessas imagens, e encontrei, na verdade, uma resistência bem diferenciada, que é: eu vou vencer esse sistema, vou me incluir nessas, vamos chamar de vantagens sociais que os brancos têm, sem precisar me violar ou violar os outros por isso. Então, esses são os negros que Militão registra. Isso é muito importante, porque hoje em dia também nós temos esse conflito entre aqueles que combatem o racismo e aqueles que são racistas, querendo ou não. Né? Que nós temos os racistas que não se sabem racistas ainda, e esses são os mais problemáticos, na minha opinião. Porque eles não conseguem perceber que precisam entender, ou mudar, ou transformar a sua posição diante da sociedade. Num país que 70% da população é negra ou descendente de negros, então isso é inaceitável, inadmissível e vergonhoso para nós. Essas pessoas que olham para o objeto fotográfico desses negros em uma condição socioeconômica, aparentemente, porque eu não tenho condições. Como pesquisadora não tive, porque não tenho elementos, documentos e referências suficientes para dizer quem são esses negros e o que eles faziam, exceto alguns. Eu acho que eu tenho 19 negros nominados, e alguns muito importantes, que realizaram um trabalho muito importante naquele período. Então, eu não tenho condição documental para sustentar quem são eles e o que eles fizeram, se eles eram ou não da resistência, se eles combatiam ou não, exceto, por exemplo, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que é um dos fotografados que eu analiso. Faço um pequeno relato da história dele, que é magnífica, né? Ele é filho de um fidalgo. O pai, para pagar dívidas de jogo, o escravizou novamente, o colocou em condição de escravo. Ele era analfabeto, e a mãe, por razões que a gente desconhece, porque as pesquisas ainda estão incipientes nesse sentido, né? Embora a história de Luiz Gonzaga agora tenha despertado o interesse de várias pessoas, tem um livro que foi lançado recentemente. Eu posso depois fazer uma lista desses livros que tratam dessas personagens que são nominadas no meu trabalho, para indicar para vocês e colocar no Instagram, quem quiser, quem tiver interesse. Ele se formou, né, estudou por conta própria, foi um autodidata, se tornou um defensor dos direitos dos negros. Então, a história do Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que aparece nessas imagens, contribui sim para a luta antirracista, não só agora, mas no tempo dele. Né? Ele realizou a vida dele foi extraordinária nesse aspecto. Ele transformou as condições sociais que ele viveu, que ele experimentou como livre, como escravizado e como liberto, porque ele passou pelas 3 condições que o livro explora, porque eu trabalho da perspectiva semiótica, analisando o intérprete, que é como o Militão registrou esses negros. O Militão registrou esses negros como senhores da sociedade, sem nenhum problema, todo mundo feliz, rico, bem-sucedido e tudo bem. Foi assim que Militão registrou os negros. Ele não trouxe os conflitos sociais para sua fotografia. Isso é maravilhoso, porque isso também existia naquele contexto. E foi pouco explorado. Os outros fotógrafos, na maioria das vezes, estavam trazendo a realidade de trabalho, de sofrimento dos negros, mas não estavam trazendo as realizações que eles conseguiram, apesar de todas as limitações que sofriam. Então, Militão trouxe outra perspectiva desses sujeitos, homens, mulheres e crianças. Obviamente, ele registra também os escravizados. Então, eu exploro como eu faço essa análise durante o livro, como eu mostro a condição de escravizado desses sujeitos que foram fotografados por Militão e como ele próprio mostra. Tem a fotografia do Senhor e seus escravos, que é um ícone do trabalho do Militão, onde tem um senhor branco à frente e 5 negros descalços, maltrapilhos atrás. Mas esses personagens são extraordinários, porque eles saltam aos olhos, mais do que o senhor branco na fotografia de Militão. Mas é óbvio que ali há uma diferença social demonstrada, provada. É óbvio que aqueles sujeitos eram escravizados, porque para quem conhece um mínimo ou minimamente a história do Brasil, sabe que os escravos não podiam usar calçados no período. Porque, em sua maioria, eram tratados como objetos de trabalho, como equipamento de trabalho, como animais e não como sujeitos, como seres humanos. Durante um grande período da história dos homens, né? Homens, mulheres foram tratados assim. Então, essa fotografia ela é muito relevante. Eu tenho o elemento estético, que é a falta do sapato, a ausência do sapato, o pé descalço, que é possível, a partir da análise histórica, trabalhando a ferramenta semiótica, transformar esse objeto, a ausência desse objeto, num elemento político, que é a condição escrava daqueles sujeitos.
Mas eles não se calam, eles não se silenciam apesar de ser silenciados. Eles aparecem na sua postura desobediente, resistente. Então, nesse aspecto, eles se mostram. E quando se mostram, eles levantam um questionamento. E questionar, debater, problematizar a presença e a ausência deles em certos lugares sociais, que é o que o livro busca, os lugares sociais desses sujeitos dentro da imagética de Militão, porque eu não trabalho a escravidão e eu não trabalho a fotografia em si, como equipamento, como objeto material, né? Ela é um documento de pesquisa para mim, onde eu analiso a imagem construída no primeiro capítulo por Militão, o intérprete, num segundo capítulo, construída pelo contexto em que esses sujeitos vivem, que é o interpretante, que dá as condições para eles estarem ou não na fotografia, de um modelo ou de outro, e no terceiro capítulo, como esse intérprete se coloca nessa imagem. Como ele, não só como o autor o traduz, o fotógrafo o traduz imageticamente, ou como o contexto o coloca nessa condição, mas como ele se posiciona diante de todas essas condições impostas. Então, é aí que eu acho que ele se apresenta, que há elementos de resistência, que há elementos de combate ao racismo. A mulher aparece nas imagens de Militão com muita autonomia, as mulheres negras casadas com homens brancos, isso mostra um movimento de resistência aos modelos e aos padrões comportamentais impostos naquele período, porque isso era ferir um modelo de comportamento tanto para o branco, que se unia a uma mulher negra, quanto para uma mulher negra se unir a um homem branco. Então, ela traz o livro discute esses elementos, essas histórias, e ainda discute isso hoje, porque quando você tem uma mulher negra com um homem branco, sempre o preconceito social costuma relacionar essa relação com algum interesse fora da relação. Então, o livro discute essas questões e discute também a postura, o retrato não é só um retrato. Quando eu me posiciono diante de um retrato, eu estou posicionando um discurso sobre mim. Eu estou posicionando uma mensagem sobre mim para quem no futuro for olhar para essa fotografia. Se eu só olhar e não quiser ver, eu vou ver um rosto desenhado pela luz num papel ou numa placa de vidro ou numa imagem digital, que foi o que eu analisei. Se eu quiser saber, eu procuro um contexto histórico que sustenta as realidades impressas naquele contexto onde aquele sujeito viveu. Se eu não tenho datado esse sujeito, eu posso analisar através dos elementos que estão na fotografia. A roupa, o modelo de cabelo, o tipo de postura, tudo isso denuncia o contexto social em que está inserido esse negro. E o negro estar presente. E ser, proporcionalmente, obviamente, são poucos sujeitos negros fotografados por Militão. De 12.611 imagens, aproximadamente, de brancos, nós temos 374 imagens de negros. Poucas pessoas tinham condições financeiras para estar ali, mas tinha. Essas 374 pessoas, de alguma forma, tinham condição financeira de estar ali. Então, elas também se impunham num contexto muito, mas muito radical contra elas. Isso pode interferir no contexto atual? Pode, porque esses sujeitos continuam aqui, continuam sendo reprimidos. Não em si, não pessoalmente, mas com suas histórias, com suas tradições. Então, recuperar esse poder de superação, que é o que a imagem do Militão traz, na minha opinião. São sujeitos que superam condições muito, muito difíceis, adversas, e traz para a sociedade a possibilidade de vencer sistemas que os torturam, sistemas que os condicionam a um determinado lugar. Isso não é para sempre, isso não é natural. Isso é uma condição cultural que pode ser transformada. E nesse aspecto a fotografia pode contribuir. A gente está quase encerrando, né? Está quase dando 1 hora, mas tem mais uma pergunta do Fernando. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou a realizar esse projeto? A maior dificuldade que eu encontrei foi acesso desculpe, eu estou convidando novamente o professor Marcos, foi o acesso ao acervo, porque a maior parte desse acervo do século XIX está no eixo Rio-São Paulo, né? A gente precisa viajar, precisa ficar dias pesquisando, analisando imagem a imagem. Então, num primeiro momento, o Museu Paulista estava fechado, né, para reformas, porque estava em um momento de reforma, então não tive acesso. A principal dificuldade que eu tive para realizar esse trabalho foi o acesso às imagens. Não foi dificultado pelo Museu Paulista, mas pelas condições do momento em que eu estava realizando a pesquisa. No segundo momento, são as poucas pesquisas que relacionam história, arte
e literatura no mesmo trabalho de pesquisa. Então, em alguns momentos, eu fui acusada de não estar fazendo história, de estar fazendo uma pesquisa mais voltada para a área da linguística e uma análise mais voltada para a área das artes, que é a fotografia. Mas esse trabalho também traz essa relação que está presente na sociedade. Nós temos as redes sociais. Hoje nós só estamos aqui porque essas imagens conseguem ser transmitidas a grandes distâncias para todos que possam ver. Então, o trabalho faz esse mesmo papel de maneira não digital, o que é a grande facilidade do momento em que nós vivemos, e foi assim que eu tive acesso ao acervo. Legal. Lembrando que o livro da Golda ele está sendo comercializado no site da editora Pris e nas demais plataformas, que é Shoptime, Amazon, Magazine Luiza e Americanas. Golda, gostaria de chamar o Marcos para as considerações finais? Ok. Eu estou tentando chamá-lo, mas acho que ele está com algum problema novamente. Enquanto isso, a gente pode revelar o sorteio, né? Na verdade, nós temos um sorteio de um exemplar. Então, foi feito no Instagram da editora um sorteio do livro da Golda. O ganhador foi o Fernando Scherer. Parabéns, Fernando! A editora vai entrar em contato com você para combinar certinho os detalhes do envio do seu exemplar. Eu gostaria de fazer um adendo de agradecimento a algumas pessoas que participaram desse meu processo de formação, porque a gente só consegue escrever um livro com a ajuda de muita gente, né? Um longo processo de pesquisa e de estudo, seja que livro for. Então, aos autores, a todos os autores que trabalham e que escrevem, que publicam suas pesquisas e seus estudos para que eles alcancem o maior número de pessoas possíveis. Eu agradeço a todos eles, porque eu li muitos deles para conseguir escrever. Eu trabalho com autores importantes, como Didi Huberman, como o Agamben, Humberto Eco, que foi um sujeito extraordinário, né, que fez um trabalho extraordinário, muito pouco explorado, para as pesquisas históricas, né, principalmente. Ele tem todo um estudo, ele é reconhecidíssimo. Quero agradecer a minha família, que foi sempre fundamental, a minha irmã Glaus, que fez o mecenato de parte da publicação, aos meus sobrinhos e sobrinhas que me inspiram, a madrinha Valdenir, que durante a formação foi fundamental, a minha mãe, que é uma mulher extraordinária, que passou por grandes situações, talvez tenha inspirado a minha pesquisa voltada para as questões de justiça social, porque ela é uma dessas mulheres extraordinárias que enfrentaram tudo para criar 6 filhos sozinha. Então, a minha mãe eu quero deixar aqui registrado a minha grande admiração e respeito por ela. Uma mulher que teve muito pouco acesso à educação, mas que conseguiu vencer dificuldades que muitas pessoas que têm tudo na mão não conseguem. Ela realmente merece toda a minha admiração. Também quero agradecer a professora Heloísa Selma Fernandes Capel, que participou da minha banca de defesa e que me direcionou também a pesquisa para o Militão, me deu algumas sugestões importantes. O professor Eduardo, que fez uma crítica muito dura sobre o meu trabalho, né, principalmente na relação com a historiografia. O professor Eliezer Cardoso, que escreveu, né, a apresentação do livro de orelha. O professor Marcos Menezes, que além de orientar o meu trabalho, fez a apresentação do livro. A professora Maria Elísia, que escreveu o prefácio do livro. Ela não está aqui, não conseguiu também acessar, porque ela está com problemas familiares. A coordenação de aperfeiçoamento de pesquisa, a CAPES, que financiou, na verdade, essa pesquisa durante a minha formação de mestrado. Então, deixar registrada a importância dos investimentos em educação, das políticas públicas implementadas pelos governos do PT, presidente Lula, presidenta Dilma, que possibilitaram a milhões de pessoas nesse país terem acesso à educação, à formação de qualidade gratuita e a ampliar as possibilidades de formação continuada para milhões de estudantes, para milhões de professores nesse país. Então, é fundamental que antes do seu voto você pense que o governo que estiver lá precisa ter interesse e dar importância àquilo que realmente tem importância, que é a educação, que é a única coisa que realmente pode mudar o Brasil e tirar o Brasil do caos em que ele está inserido por conta da ignorância de alguns. Então, eu solicito, eu peço ao Brasil que não se cale, que não aceite, que não silencie a sua briga, a sua luta contra o racismo, contra a homofobia, contra as mulheres, que nós não deixemos que essas pessoas nos silenciem, como silenciaram os negros por muito tempo na história do Brasil. Sejamos valentes e sejamos corajosos para não nos intimidarmos diante das ameaças e diante das sujeições a que somos submetidos politicamente por gente que não está nem aí para o Brasil. Então, eu peço a todos os meus companheiros,
no Brasil. Acordem. Olhem para esse país, olhem para o que está acontecendo. Mais de 500 mil mortos por conta de uma política genocida que está destruindo a nossa nação. Acordem. Golda, nós queremos te agradecer por essa live, você e ao Marcos. Queremos agradecer também a todos que participaram. Fiquem atentos às redes sociais da editora, vai ter próximas lives. E fiquem atentos também na rede social da Golda, que vai ter muita novidade boa por lá. Eu quero deixar aqui já o convite para a próxima live que nós vamos fazer, que vai ser a partir da editora Atriz, com a autora Maíra. A Sara pode falar um pouco mais sobre ela, que ela tem uma pesquisa muito interessante. Nós vamos tentar fazer um diálogo mais aprofundado entre um detalhe daquilo que eu escrevi com aquilo que ela escreveu. Então, convido vocês a participarem, logo nós vamos divulgar. Professor Marcos, se você quiser se despedir, nós estamos à sua disposição. Desculpem a minha ignorância com a tecnologia, gente. Tá, mas sempre foi assim, eu espero que daqui a alguns anos mude isso. Mas o que eu queria comentar, Golda, é quando você falava da questão se perguntar para você se essas imagens, né, se essas imagens do militar denunciam o racismo no Brasil. Eu acho que é evidente, né? As mais de 12 mil imagens capturadas pelo Militão, e entre elas as imagens dos negros que estão lá no Museu Paulista, por si só já é uma denúncia social. Já é uma denúncia social, ou seja, elas dizem de um sujeito que estava ali. E quem é esse sujeito? É o negro. Então não há como negar, né, a sua participação naquele momento histórico. Há documentos, né, e a fotografia é mais um desses documentos que vai mostrar a presença desse sujeito. Se as fotografias, como eu separei aqui, como na imagem 50, por exemplo, que mostra um grupo de homens, 6 homens, provavelmente amigos, descalços, né, ela já diz muito, né? Aqui eles estão descalços, né? Eles estão descalços, apesar de estar no estúdio, estão descalços, né? Porque o negro não tinha condições, não possuía calçado naquele período. Mas se a gente vai para a imagem de número 51, onde há uma mãe e uma filha, né, a gente já tem a impressão de que é uma família de classe média. Ou na imagem de número 71, um casal. Aí sim, não, apesar que é um casal de aristocratas. Mas, de qualquer forma, como eu disse, essas imagens mostram esse sujeito negro nesse determinado momento histórico. E aí, como utilizarmos, então, esse documento, né, porque algum negacionista pode muito bem pegar essa imagem 71, como eu me referi agora, de um casal que está vestido de forma aristocrática, né, como de classe média alta, e dizer, olha só, vocês estão mentindo, não existia escravidão. Olha aqui, olha essas pessoas como elas estão vestidas, né? Também pode servir para um negacionista. Agora, o que vai nos fazer dizer, olha, isso aqui sim é uma denúncia do racismo, da forma como esses sujeitos, esses seres humanos foram escravizados, é a leitura desse documento. Quando a gente coloca esse documento lado a lado com outros documentos daquele período, e aí nós vamos desmentir esse negacionista. Vamos dizer, olha só, cara, você está louco, você está tendo aí, a Terra não é redonda, sinto muito te informar. Né? Então nós vamos conseguir provar, mostrar para além daquilo que ele queira imaginar, pura e simplesmente com a fotografia. Porque a gente nunca usa um documento único para nada no nosso trabalho de historiador. Olá, pessoal. Infelizmente o Instagram é 1 hora, depois, e assim que dá 1 hora, cai a live. Eu estou aqui para agradecê-los, para agradecer a presença de todos vocês. Espero que o nosso debate não termine aqui, que a gente possa apresentar mais detalhes desse livro ao longo dessa experiência que eu pretendo ter com vocês nessa página. Eu abro para o professor se despedir e para a Sara fazer os apontamentos finais. Agradeço muito a presença de todos. Um beijo para você, Golda. Espero que você volte logo para o Brasil, apesar do Brasil não te merecer, mas espero que você volte logo. Creio que a sua estada em Londres, né, tenha sido, como a gente vê pelas imagens, maravilhosa, aproveite. Mas quando voltar, nos procure. E a sua vaga para o doutorado está lá, esperando. Obrigada, professor. Espero mesmo que isso aconteça o mais breve possível.
Eu novamente eu agradeço a vocês, a participação dos dois, foi uma live linda e maravilhosa. E para quem quiser adquirir o livro, é só entrar no site da editora Pris. No site da editora tem um cupom de 20% de desconto e também tem nas plataformas, na Amazon, no Luiza e na Shoptime e nas Americanas. Eu quero agradecer também muito a editora Pris, porque sem vocês eu não teria conseguido publicar esse livro. O livro, para eu fazer uma publicação independente, ficaria extremamente caro, então vocês me deram toda a assistência e realizaram um trabalho realmente admirável, muito pacientes, porque é marinheiro de primeira viagem, dá muito trabalho, mas foi um trabalho extraordinário, então a toda a equipe, a Carla, a todos. Eu não vou citar nomes porque eu não sou muito boa em memória, então a todos vocês, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso. Todo mundo que viu o livro elogiou a edição, elogiou o trabalho realizado. Eu estou muito satisfeita, muito contente. Espero que a editora cresça e se desenvolva e possa levar mais adiante pesquisas realizadas como a minha. Obrigada. Muito obrigada, professor Marcos. Beijo. Beijo a todos. Muito obrigada pela companhia. Espero vocês aqui nos debates que eu vou propor durante esse mês e o mês que vem sobre algumas relações entre a minha pesquisa e a pesquisa de outros autores também da Pris. Faça isso. Obrigada. Faça isso. Até mais, gente. Tchau para todos que estão nos acompanhando. Um beijo.